Nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos. Geometria analítica é o assunto e nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos. Vamos ver a distância entre dois pontos quando a gente vai trabalhar num triângulo, que eles são três pontos, tem três lados, lado A, lado B e lado C. Então vamos calcular primeiro o lado AB. O lado do triângulo AB pela fórmula de distância de dois pontos. A fórmula de distância de dois pontos é essa: distância de AB, que é o lado AB, os pontos A e B, raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. De onde saem esses valores de x e y? O ponto A, esse 2 é o ponto x de A e o 9 é o ponto y de A. B, esse 6 é o x do ponto B e esse 6, outro 6 é o y do ponto B. Então é daqui que surgem os pontos x de B, y de B, x de A, y de A. Agora é só substituir. Então vai ficar assim: distância entre os pontos AB, raiz quadrada de... Quem é x do ponto B? Nós vamos no ponto B e vamos pegar o x do ponto B. X do ponto B, 6. Menos o x do ponto A, 2. Ao quadrado. Mais y do ponto B, 6. Menos y do ponto A, 9. Ao quadrado, né? Tudo ao quadrado, porque na fórmula é ao quadrado. Então, a distância entre os pontos A e B temos raiz quadrada de 6 menos 2, 4, ao quadrado, mais 6 menos 9 dá menos 3, por isso fica no parênteses, ao quadrado. Distância entre os pontos A e B vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais, mesmo a base sendo negativa, elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, 3 ao quadrado, 9 positivo. Distância dos pontos A e B vai ser 16 mais 9, 25. Então, raiz de 25. A distância entre os pontos A e B. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Na mesma questão ainda dos lados A, B e C do triângulo, nós vamos calcular agora a distância entre os pontos A e C. A distância dos pontos A e C vai ser raiz quadrada de xc menos xa ao quadrado mais yc menos y ao quadrado. É sempre o segundo ponto menos o primeiro ponto. Então, vai ser distância de AC, raiz quadrada. Quem é o ponto x? Quem é x do ponto C? Aqui é x e aqui é y, né? Então, x do ponto C, 3. Quem é x do ponto A? X do ponto A, 2. Então, 3 menos 2 ao quadrado. Quem é y do ponto C? Y do ponto C é 2. E quem é y do ponto A? 9. Ao quadrado. Distância entre os pontos A e C vai ser raiz quadrada. 3 menos 2, 1 ao quadrado, mais 2 menos 9 dá menos 7 ao quadrado. Distância entre os pontos A e C nós temos 1 ao quadrado vai dar 1 e 7 ao quadrado vai dar 49. Então, a distância entre A e C vai ser 1 mais 49, raiz de 50.
Então, nós vamos decompor essa raiz de 50. Decompor em fatores primos. Então, vamos decompor 50 em fatores primos. 50 é um número par, então começa por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 não dá mais por 2. Dá por 3? Também não dá. Então, dá por 5. 25 dividido para 5 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Chegou no 1, a gente para. Aí a gente faz assim agora. 2, 5 elevado a 2, porque tem 5 duas vezes. Isso tudo dentro da raiz quadrada, certo? Distância de AC vai ser raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2. Distância de AC vai ser... O 2 não tem raiz quadrada, vai permanecer na raiz quadrada. Esse 2, com essa raiz, a gente cancela, vai ficar 5. Como não existe raiz quadrada de 2, vai ficar na raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 2, a resposta da distância entre A e C. Agora nós vamos, para finalizar a distância entre os pontos no triângulo, nós vamos calcular a distância entre os pontos B e C. Então, distância entre B e C vai ser raiz quadrada de... Quem é x do ponto C? X do ponto C, 3, menos x do ponto B, 6, ao quadrado, mais quem é y do ponto C? 2, menos y do ponto B, 6, tudo ao quadrado. Distância de BC vai ser raiz quadrada de 3 menos 6, vai dar menos 3 ao quadrado. E 2 menos 6 vai dar menos 4 ao quadrado. Distância de BC vai ser menos 3 ao quadrado. Olha, aqui vale aquela mesma regra. Estão todos dois negativos, mas os expoentes são pares, então fica positivo. Então, 3 ao quadrado dá 9 positivo e menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, que dá a raiz quadrada de 25. Então, a distância de BC, raiz quadrada de 25 é 5. Então, construindo o retângulo das respostas, da distância entre os pontos, nós vamos ter. Olha, nós encontramos a distância entre os pontos. Distância entre A e B deu 5. Distância entre A e C deu 5 raiz de 2. E a distância entre B e C deu 5. Então, é só colocar no triângulo. Ó. A distância dos pontos A e C deu 5 raiz de 2. A distância entre os pontos B, A e B deu 5. E a distância entre o ponto B, B e C deu 5. Então, é só colocar os valores encontrados no triângulo e está respondida a questão da distância entre pontos no triângulo.